esporte sempre foi palco de emoções, mas também de desigualdades. Durante muito tempo, os microfones e as câmeras estavam reservados apenas aos homens. Hoje, essa realidade está mudando. Essa é a história de mulheres que ousaram ocupar os espaços do jornalismo esportivo e dos tatames. Para muitas mulheres, o sonho de seguir no esporte nasce na infância, com referências dentro de casa ou na televisão. Mas transformar essa inspiração em carreira é enfrentar um ambiente onde, muitas vezes, a presença feminina ainda é vista como exceção. Conversamos com a jornalista Luana Trindade, de 34 anos, que trouxe a sua visão. Quando eu tinha uns 5 aninhos, o meu professor de educação física falou que eu parecia muito a Valéria Monteiro, uma jornalista, né, que apresentava os jornais na TV Globo. E aí eu comecei a observar essa Valéria Monteiro e realmente eu comecei a me inspirar muito nela, que ela era maravilhosa apresentando. E aí eu comecei a imitar em casa, pegava o microfone, ficava na frente do espelho. Nem microfone, era uma escova de cabelo. Aí ficava na frente do espelho, imitando. E acho que foi muito por conta disso que eu segui esse caminho. Mas em relação ao futebol, eu sempre gostei muito, né? Principalmente de futebol, na verdade. Eu sempre gostei muito de esporte, mas sempre assistia aos jogos de futebol por influência do meu avô. O caminho até aqui não foi fácil. O jornalismo esportivo ainda carrega o peso do machismo expresso em situações cotidianas, como lembra o jornalista de 32 anos, Laszlo Dalfolvo. Eu cheguei a trabalhar numa redação onde tinham pouquíssimas mulheres e uma grande amiga minha na época de cobertura falava que ela ficava assustada, por exemplo, quando entrava no banheiro feminino, né, obviamente, na redação e ouvia a porta sendo aberta. Ela tomava um susto porque tinham pouquíssimas mulheres, né, tão poucas mulheres que ela não estava acostumada, né, e quando tinham, né, a porta abrindo ali, ela tomava um susto, né, ficava até escaldada de certa forma. O espanto da colega de Laszlo traduzia uma ausência gritante, a falta de mulheres nas redações. E essa desigualdade ecoava também nas reuniões de pauta. São realmente, em muitas situações, em reuniões de pauta, até em conversas mais informais, numa redação, por exemplo, uma redação de um jornal esportivo, realmente a impressão era que a ideia não era validada, né? Parece que a ideia não era validada e sempre tinha que, de fato, um homem falar a mesma ideia com outras palavras para ser validada. Acho que a expressão é essa, validada. E eu presenciei, sim, realmente algo que constrange muito e nem todas as mulheres, né, conseguem absorver isso de uma forma positiva, né? E nem tem como ser cobrado em relação a isso, porque realmente é algo que deve afligir de uma forma que machuca bastante, né? Entre silêncios forçados e olhares de desconfiança, as jornalistas precisam provar sua competência todos os dias. Para a discussão, trouxemos também a visão de Beatriz Carvalho, de 23 anos, que é estudante de jornalismo e está iniciando a sua carreira no jornalismo esportivo. Na maioria das vezes, quando você vai sentar numa roda de homens para falar sobre futebol, sempre tem piadinhas machistas, sempre descredibilizam o seu conhecimento sobre o futebol e nunca acreditam no seu potencial, né? Sempre acham que algum homem pode entregar mais do que uma mulher.
Então, muitas das vezes, quando você vai numa entrevista e tem você e um homem, eles preferem escolher o perfil masculino, justamente por conta dessa ignorância que tem ainda, por conta desse preconceito que ainda existe muito. Como eu senti, né, na primeira vez cobrindo o esporte, foi uma mistura de frio na barriga com realização, sabe? Ao mesmo tempo que eu sentia aquela responsabilidade enorme, eu também pensava, é isso que eu quero fazer da minha vida. Mas cada barreira derrubada abriu caminho para conquistas. Hoje vemos mulheres narrando, comentando e ocupando posições de liderança. Eu acho incrível, até porque inspira, nos traz uma referência a mais, né? E também referência para outras mulheres e ajuda a naturalizar a nossa presença nesse espaço. Quanto mais mulheres ocupando esses lugares, mais a gente mostra que também é o nosso lugar. Eu acho que a maior referência hoje em dia é a Renata Silveira, que é a primeira narradora da TV Globo, né? Foi a primeira narradora mulher de uma TV aberta do tamanho que é a emissora Globo, né? Do tamanho que a gente sabe que a Globo tem a sua importância no meio do esporte, né? A Globo é uma pioneira nesse ramo. Gosto muito da Gabi Ribeiro. Ela é uma das principais repórteres de campo da TV Globo e ela sempre ganha destaque no Globo Esporte. Ela foi uma das escolhidas para representar os times brasileiros no Mundial de Clube. Gosto muito da Tati Mantovani, que é uma repórter também de campo. Ela é uma representante, na verdade, da TNT e ela fala do maior clube do mundo, né, que é o Real Madrid. Então, ela é representante da TNT pelo Real Madrid. Então, ela sempre está em jogos importantes, como a Champions. Ela está em entrevistas coletivas, em apresentações de contratações novas. Então, para uma mulher ser representante de um clube do tamanho do Real Madrid, eu acho que é algo que há anos atrás a gente jamais poderia imaginar. A percepção que eu tenho trabalhando com mulheres diretamente há mais de 10 anos. Uma visão mais objetiva, né, e ao mesmo tempo organizada, eu diria assim. Eu acho que todas as mulheres que eu trabalhei assim, né, em bons empregos, né, dentro da área de jornalismo esportivo, empregos com pelo menos uma responsabilidade muito grande de passar informação, ou até de chefia mesmo, eu vejo como praticamente todas elas sempre foram, né, muito objetivas e organizadas. Isso é algo que me chamou muita atenção, que parece que é algo inato mesmo, né, de uma mulher que está bem preparada. É algo que eu não vejo tanto assim nos homens, por exemplo, com quem eu trabalhei. Nem sempre foi assim. Dentro do futebol, nas coberturas regionais, novas vozes femininas têm conquistado visibilidade. É o caso de Tandara Reis, de 29 anos, jornalista e apresentadora do Jogo Aberto Goiás. Com passagens por rádio, jornal, internet e TV, ela representa uma geração que se consolidou na cobertura esportiva regional. Eu sempre gostei de esporte e eu fiz jornalismo com esse intuito, de trabalhar com esporte. Nunca me vi em nenhuma outra área e ao longo da faculdade eu já me direcionei para essa área, né? Eu já fui participar dos programas
de esporte da Rádio Universitária, da equipe de esportes da Rádio Universitária, onde a gente fazia as transmissões. Isso me deu visibilidade, as pessoas do meio começaram a conhecer o meu trabalho, e isso foi abrindo portas para mim logo depois que eu me formei. Passei pela Band News FM, pela Sagres, pela Rádio Bandeirantes, pelo Popular, e depois, agora, né, por fim, estou aqui na TV Sucesso Band. Então, eu passei por todas as áreas, pelo impresso, pelo rádio, pelo online, porque a Sagres também tinha site, eu inclusive comecei lá no site, depois passei para produção, depois virei repórter, e assim eu fui seguindo a minha carreira, passando por várias funções em diferentes formatos do jornalismo esportivo. Isso me deu experiência e me abriu portas. Eu nunca almejei ser apresentadora de um programa de TV, as coisas foram acontecendo, e enfim, eu acho que foi a consequência da minha determinação e do meu empenho em buscar sempre a área que eu queria atuar. A trajetória de Tandara reflete a de muitas mulheres que enfrentaram obstáculos para se firmar no jornalismo esportivo. Já tem alguns anos que eu estou trabalhando com esporte, e obviamente eu já fui desrespeitada profissionalmente por diversas vezes, censurada até, já fui proibida de fazer determinadas perguntas em entrevistas coletivas. Enfim, a gente passa por muita coisa, o assédio ele acontece de várias formas e de vários lados, os jogadores, os dirigentes, os torcedores, às vezes até mesmo colegas de profissão, mas eu nunca deixei isso ser maior do que a minha vontade de alcançar meus objetivos profissionais. E cobrindo o futebol em Goiás, Tandara também aponta os desafios de um mercado regionalizado. O esporte aqui em Goiás ele é muito complicado, o mercado é muito fechado, os clubes não se destacam nacionalmente, eu acho que a gente já viveu dias melhores, né, com 2 clubes na Série A, com clubes disputando semifinais de Copa do Brasil, de Sul-Americana, o Goiás já chegou a uma final de Copa Sul-Americana, hoje a gente está aí com os 3 clubes na Série B do Campeonato Brasileiro, e a visibilidade é cada vez menor, não tem jeito. Eu trabalho numa afiliada da Band, né, então quando a gente tinha um time na Série A, eu fazia matérias para a rede, eu cobria jogos para a rede, e hoje a gente tem menos espaço na rede porque a gente não tem time disputando a elite do futebol brasileiro. Então, a gente depende muito do que o futebol, em especial, né, as outras modalidades também, mas o futebol é o nosso carro-chefe ainda, não tem jeito, seja melhor, né, se destaque mais para que a gente tenha a oportunidade de também estar ali em rede nacional. Além das dificuldades no campo e fora dele, há também barreiras de acesso à informação, que impactam diretamente o trabalho jornalístico. O nosso processo de produção ele é muito complexo, porque a gente não tem muita abertura nos clubes. A gente não consegue fazer entrevistas exclusivas, porque o clube não permite. A gente não consegue, às vezes, ter uma imagem diferente numa matéria, porque o clube não deixa a gente filmar o treino, não deixa a gente assistir o treino. Então, é um processo muito complexo. Eu acho que se as pessoas soubessem assim, o quão o nosso trabalho é limitado dentro dos clubes de futebol, elas entenderiam um pouco mais porque a gente não consegue produzir tanto coisas diferentes. A gente gostaria, mas a gente não tem espaço para isso, não tem autorização para isso. Então, a gente acaba fazendo o que dá para fazer, né? Não dá para dar um passo maior do que a perna. Infelizmente, aqui em Goiânia, os clubes são muito fechados e não tem muito para onde correr. A gente faz o que está ao nosso alcance. Apesar dos desafios, Tandara acredita que o futuro das transmissões pode abrir novas oportunidades para profissionais do esporte. Eu acho muito legal as transmissões digitais, acho que o Cazé revolucionou nesse sentido, principalmente pela autenticidade das transmissões dele e das pessoas que estão envolvidas. Acho que a GE chegou para copiar, isso eu já não gosto, né, dessa cópia, mas é natural que isso se multiplique, né, esses canais comecem a se multiplicar cada vez mais, e eu acho fantástico para o mercado, que hoje, às vezes, um jogo tem 3 transmissões diferentes. Você tem uma transmissão na TV aberta, você tem uma transmissão no streaming, você tem uma transmissão no YouTube. Isso é muito bom, porque um jogo que antigamente demandaria uma equipe de transmissão, hoje demanda 3, ou seja, são mais vagas, são mais oportunidades para os profissionais que estão à disposição no mercado. Isso é fantástico.
não é só no futebol que essas transformações acontecem. Em outras modalidades, como o judô, as mulheres também conquistam cada vez mais espaço. Tatiana, atleta e professora de judô, tem 47 anos e traz sua vivência como inspiração. O momento mais marcante dentro da minha trajetória até agora no judô foi quando eu peguei a faixa preta. Foi um momento muito marcante. Acho que de todos, o maior deles, mas também teve aqueles momentos que, quando eu viajei, quando eu subi no pódio, representando o estado, foram momentos muito, muito bons, muito marcantes. E também quando eu criei minha própria equipe, também foi um momento muito marcante na minha carreira. Meninas, o que eu tenho a dizer para vocês é que não importa com que as pessoas falam a respeito do que vocês estejam fazendo. Se está te fazendo bem, siga em frente. Siga seus objetivos, não deixe que outras pessoas apaguem o seu brilho e continue em busca daqueles ideais que você tem para a sua vida. Siga sempre em frente. Por mais difícil que seja, nunca pare. Se tiver que parar, seja só para ganhar o fôlego, mas continue, porque é muito gratificante você ver o resultado e ver toda a trajetória que você percorreu. Então, siga e siga em frente. É isso que eu tenho a dizer para vocês. O preconceito ainda existe, mas cada voz feminina no esporte ajuda a reescrever a narrativa. Eu acho que marca muito essa questão da referência quando você é criança, quando você é educado pelos seus pais de uma forma, e pessoas que vai crescer com uma mãe que já cresceu ouvindo mulheres narrando, mulheres comentando, mulheres apresentando, naturalmente vai aceitar, não é nem aceitar, vai estar acostumado com uma situação e vai ser algo orgânico, natural. Um conselho que eu daria para os jovens que querem seguir esse caminho. Eu acho que é sempre acreditar na paixão de vocês. E o importante é nunca desistir nas dificuldades, porque a gente passa por muitas dificuldades. Eu acho que em qualquer área, né? Mas a gente sempre passa por muitas dificuldades que fazem a gente pensar se a gente quer aquilo, se a gente acertou na escolha. E o importante também é se preparar, estudar todos os dias, acompanhar, né, o esporte em geral, assistir muito televisão, ler muito, que é o principal, enfim, assistir aos jogos, ser persistente mesmo, que faz toda a diferença. É isso que eu acabei de falar, para nunca desistir. Em relação às mulheres, é lembrar sempre que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no esporte. O jogo está em andamento, mas agora com mais mulheres em campo e nos microfones, a partida é de todos, porque no esporte e no jornalismo, lugar de mulher é onde ela quiser. Este é um trabalho sonoro elaborado pelas repórteres Isabela Pacheco, Mabel Sange, Maria Clara Salles, Laisa Milograma e pela editora Giovana Ceciliano. Orientação profissional do professor Dr. Dejane Assunção. Créditos de áudios disponíveis em bit.ly/48LWY Z maiúsculo E minúsculo.